Fala, meus caros e minhas caras, tudo sob tranquilo? Olha aí, hein? Quanta obra, quanta obra. Ano de eleição é assim, né? Ó, pra dar com pau. Bom, vocês viram aí na thumbnail deste vídeo, vamos falar sobre serras gaúchas. E para falar de Serra Gaúcha, a gente tem que primeiro falar de geografia. Porque várias pessoas têm, assim, é unânime que todo mundo concorda que as serras mais legais que nós temos são as serras gaúchas, né? Você tem lá Corvo Branco, você tem Rio do Rastro, você tem a Serra da Rocinha, né? Essas três elas ficam em Santa Catarina, né? Existem outras serras mais lá para baixo, né, no Rio Grande do Sul, não tão famosas. Mas uma coisa que todo mundo se questiona é por que, né, das serras ali serem tão sinuosas assim, né? As estradinhas lá com curvas extremamente sinuosas e tal. Bom, primeira resposta para isso é a geografia, né? Que a forma como as montanhas ali se formaram, ela é diferente da forma como se formou mais ao norte, né? Então, se você vai subindo, né, do Rio Grande do Sul tem as serras mais altas, vem para Santa Catarina, depois Paraná, aí vai diminuindo, né? Aí vem São Paulo. Então, pra vocês terem uma ideia de diferença, lá em Santa Catarina, né, você fica a 1.100 metros de altitude no alto da serra. Aqui em São Paulo nós estamos a 748, né? Mais ou menos assim. Então são serras aí mais baixas para cá. E quando você vai subindo mais pro norte, você vai vendo que não vai nem tendo serra, né? Então você chega lá na Bahia, você não tem um paredão, né? Simplesmente o continente ele tá no nível do mar. Então essa é uma característica. Da mesma forma você tem mais ao sul, né? E do outro lado, do que banha o Pacífico, você tem a Cordilheira dos Andes, que é alto para né? Então é muito mais alto. Então essas são primeiras questões, são condições de geografia. E por que tem tanta serra lá para o sul, né? Porque ali foi uma região de muita extração de madeira, né? O sul ele tinha as araucárias, né? Então era muito cobiçada na época do Brasil colônia para construção náutica, né? Então uma araucária é alta pra caramba e era muito utilizada para construção de navio na época. E as araucárias não ficam na linha do mar, né? Não ficam na mesma altitude. Elas ficavam no alto da serra. Então tinha que extrair a madeira lá do alto e trazer para baixo para levar para Portugal. Então, por conta disso, é uma curiosidade interessante aí. Não sei se vocês sabiam, quanto mais ao sul do país, mais altas eram as árvores e melhor a madeira para navegação. Eram madeiras que tinham uma alta durabilidade, né, na água. E aí a formação também, né, das montanhas lá, elas são montanhas que são mais paredes, né? Então o próprio modelo da serra, você não tem uma serra inclinada assim, né, uma diagonal longa, como é aqui a Serra do Mar, por exemplo. Então você tem uma serra muito mais, que é uma parede, literalmente uma parede, né? E isso faz com que você tenha que fazer aquele zigue-zague para conseguir subir. Então o pessoal ia esculpindo meio que nas pedras, né? E como ela também é uma outra condição, que é rochosa, uma serra rochosa, você conseguia quebrar a pedra. Então isso facilitava a construção da época, a engenharia da época. E nós estamos falando de coisa bem antiga.
né? Então, lá atrás, na época colônia, era com mulas, né, que subiam a serra. E foi fazendo esses caminhos aí. E aí depois, quando começou a transportar madeira, acredito eu que eles tiveram que fazer, né, algum processo ali de transporte com carruagem, alguma coisa do tipo. Começou então essa lapidação das pedras para você conseguir fazer a rodovia. Agora, se você é de São Paulo, você pode descer a Estrada Velha de Santos, que ela não é igual, mas ela é similar. Ela não tem tanta curva fechada, né? Aqueles cotovelão assim como tem lá no sul. É uma ou outra. Mas você vai perceber que é uma estrada bem mais antiga, né? De uma engenharia bem ultrapassada para os dias atuais. E no sul, a grande verdade é assim, por ser uma população muito menor, o tráfego de caminhão é extremamente menor, não houve uma iniciativa de governos para fazer uma rodovia. Gente, aqui em São Paulo você tem a Imigrantes, é uma só, né? É uma só. Pode ver as outras serras, Rota do Sol ali, para quem vai lá para Bertioga, que vai por Mogi ali, a rodovia é bem antiga também. Ela não é uma faixa que vai, outra que volta, tem bastante curva, é bem íngreme. Então a resposta é isso, é engenharia e geografia. Eu não sei se vossas senhorias sabiam dessa característica, sabiam do motivo por qual ela existe. Então, olha aí, puta aula de geografia pra vocês aqui no Moto Pensar. Falou!